e bem-vindas à nossa sétima semana de informação científica. Hoje é o segundo dia do nosso evento. Eu me chamo Rafaela Carvalho, eu sou bibliotecária no setor de apoio à pesquisa aqui da Biblioteca Central e eu vou recepcionar aqui vocês nesse momento inicial da SIC, tá? Hoje é um dia em que a gente vai apresentar uma metodologia de pesquisa que é bastante utilizada na área da saúde. A gente convidou uma especialista no assunto, que é a Ana Carolina Alencar. Ela é enfermeira, mestra em Ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Ela é especialista em enfermagem e atenção primária, com ênfase em prática clínica pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Ela possui experiência profissional nas áreas de educação em saúde e implementação de prática clínica baseada em evidências, com atuação no Brasil e na América Latina. Ela atuou como consultora técnica no Ministério da Saúde e instituições privadas, tanto nacionais quanto internacionais, e em projetos relacionados à tecnologia de informação e comunicação na área da saúde, implementando ferramentas de referência clínica baseada em evidência, como a Dynamed Plus, que, para quem não conhece, é uma base que nós possuímos aqui na Unifor, e também a Nurse Reference Center Plus. Atualmente, a Ana ela é gerente de treinamento da Walters Kluwer Health, né? Especificamente, ela vai trazer um pouco aqui sobre revisão sistemática dentro da base OVID, que é uma base que atualmente nós temos acesso via portal de periódicos da CAPES. Desde já, eu quero desejar a todos um bom treinamento e agradecer a Ana pela disponibilidade em participar aqui desse momento conosco, tá, Ana? Agora eu vou passar a palavra para você e caso o pessoal precise, durante a capacitação, nós iremos olhar o chat, durante o treinamento nós iremos olhar o chat, responder e agendar, verificar as perguntas e caso no final a gente e no final, nós iremos repassar para a Ana as perguntas do chat. Só lembrando, antecipadamente, que vai ter sorteio de brindes aqui durante a SIC. Então, quem está presente, por favor, aguardem até o final e preencham a nossa frequência, que vai ser disponibilizada também no chat, para que vocês participem do sorteio. Ana, é com você. Rafaela, muito obrigada. Eu agradeço ao Unifor pela oportunidade de estar aqui, de fazer esse webinar com vocês, né? Participar dessa semana de informação científica e falar dos conteúdos da Wolters Kluwer, né? Então, eu vou começar um pouquinho com essa introdução do que é a Wolters Kluwer, que conteúdo é esse que está disponível no portal de periódicos da CAPES. Depois eu vou falar sobre uma introdução à prática baseada em evidências, para a gente conseguir localizar o que são essas revisões sistemáticas, e aí a gente deslancha nesse assunto, que é o assunto principal aqui hoje do nosso webinar. Então, vou compartilhar para a gente começar de uma vez. Vocês conseguem ver minha apresentação? Rafaela, se você puder me dar um retorno? Sim, conseguimos sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, essa apresentação faz parte aí de uma série de apresentações, né, ou presenciais, ou webinars, que são tipos de estudos de revisão de literatura. Então, a ideia mesmo é olhar para essas sínteses de conhecimento que produzem evidências. Eu sou Ana Carolina Alencar, então a Rafaela me apresentou, eu sou gerente de sucesso de clientes na Wolters Kluwer, e eu trabalho especificamente com o portal de periódicos da CAPES. Então, esse contexto desse webinar ou de outros treinamentos que a gente faz, ele está localizado aí no acesso à OVID, que é uma plataforma de busca avançada. Então, vocês têm acesso a Medline dentro da OVID, a revistas dentro da OVID, pelo portal de periódicos da CAPES. E o link que eu coloquei para vocês no chat é o link para vocês receberem o certificado ao final, que é um certificado em parceria entre o portal de periódicos e a Wolters Kluwer, para vocês conseguirem acessar.
Então, a Walters é uma empresa de publicação científica, ela também é uma editora, e a gente está presente aí em mais de 40 países, né? Incluindo um escritório aqui no Brasil, que fica em São Paulo, e nós trabalhamos basicamente com conteúdos que vão impactar os profissionais de saúde, estudantes da área da saúde ou a comunidade acadêmica ao redor do mundo. Então, aqui a gente tem alguns números que mostram isso. A gente trabalha com plataformas de busca avançada, como é o caso da Ovid, a gente trabalha com revistas científicas, né, na área médica e da saúde, então as revistas de enfermagem, que são uma das revistas mais conhecidas no mundo, que são da Lippincott, são da Wolters Kluwer, e a gente trabalha também com ferramentas de síntese de evidência, como o UpToDate, que é a ferramenta líder aí em point of care, né, em síntese de evidências. Então, esses são os nossos conteúdos. Aqui a gente tem nossas soluções tecnológicas, que vocês podem ver depois com mais calma, caso tenham interesse. Então, ali em pesquisa e aprendizado, o primeiro produto que aparece ali, a primeira plataforma que aparece é a Ovid, que é exatamente essa plataforma da qual eu vou falar hoje também durante a apresentação, tá? Então, esse é o contexto aqui do local onde eu trabalho, do espaço de onde eu estou falando para vocês hoje. Então, a lista de presença, ela já está aí no chat, quem puder copiar e colar, ou então a própria Rafaela puder compartilhar aí com vocês dentro do chat, e aí depois vocês preenchem e vocês vão ganhar o certificado, tá? Então, hoje, o que eu vou falar aqui dentro desse conteúdo? Eu vou falar dos dois primeiros temas dessa apresentação, que é a introdução à prática baseada em evidências e revisões sistemáticas, tá? Então, e na sexta-feira, acho que a gente fala de revisão integrativa, se eu não me engano. Mas aqui, só para localizar para vocês, então, a necessidade, né, de produzir revisões sistemáticas, de olhar para essa melhor evidência disponível, qual que é esse conteúdo mais atualizado, ele parte lá atrás. Então, eu tenho o David Sackett, que é o pai da medicina baseada em evidências. Sackett é médico, ele trabalhava com epidemiologia clínica, ele passa por alguns espaços de trabalho, então ele é de Chicago, depois ele passa pelo Canadá na McMaster, ele vai para Oxford, na Inglaterra. Então, é um grande pesquisador aí, foi a pessoa que cunhou esse termo da medicina baseada em evidências, né? E aí, dentro dessa teoria que ele cria, dentro dessa prática que ele cria, ele define que medicina baseada em evidências é a associação, é a combinação entre a melhor evidência disponível, e é com isso que a gente vai trabalhar hoje especificamente. Então, quando eu penso em efetividade de um tratamento, quando eu olho para uma intervenção que eu vou aplicar com o paciente, como que eu vou escolher essa melhor evidência, né? Então, qual a melhor intervenção? Então, quais são as melhores informações disponíveis sobre aquela determinada intervenção? Então, a melhor evidência disponível, as habilidades clínicas do profissional, então eu considero a expertise do profissional, eu considero as habilidades, a capacidade dele, o julgamento desse profissional, né, que está ali diante daquelas informações de evidência, e eu considero também os valores do meu paciente. Então, a associação entre esses três pontos é que vai se configurar aí numa medicina baseada em evidências, certo? Então, não adianta eu ter aquele olhar preconceituoso para a medicina ou para a prática baseada em evidências, em que acha que não, só o que está publicado na literatura não é suficiente. Bom, nunca se tratou de só o que está publicado na literatura, né? Eu preciso coordenar essa informação que está publicada em literatura científica, como a melhor evidência disponível, com essas duas outras categorias aí que foram colocadas aqui. Esse termo vem evoluindo ao longo dos anos, então é importante dizer que a gente tem, né, outros grupos ou outros autores ou outros pesquisadores aí trabalhando em cima disso, e ele evolui a ponto de se expandir para outras categorias profissionais dentro da área da saúde. Então, aqui a minha referência ela é do Pearson, que é enfermeiro, e ele é do grupo do JBI, que é do Jonas Briggs Institute, da Universidade de Adelaide, na Austrália, e o JBI, que hoje se chama só JBI, eles não chamam mais o nome completo, eles trazem um elemento a mais aí dentro desse contexto do que é a medicina baseada em evidências. Então, primeiro que eles expandem isso para uma prática baseada em evidências. Então, não me limito mais só à medicina, eu olho agora para as outras categorias profissionais. E aí a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, elas têm aí essa possibilidade de também implementar essa prática dentro da sua profissão, né, do seu fazer ali em saúde.
E além daqueles elementos que a gente já comentou antes, então a melhor evidência disponível, as habilidades clínicas e os valores do paciente, eu começo a olhar também para o contexto em que esse cuidado está sendo executado. E isso é de extrema importância, em especial quando eu penso se essa intervenção ela está disponível ou não dentro daquele contexto. Então, pode ser um contexto de país, por exemplo, em que eu tenho um medicamento que ainda não foi aprovado no Brasil, ou que ainda não está disponível no Brasil. Pode ser um limite financeiro, em que não há recurso para poder utilizar aquele medicamento que é muito caro, aquela intervenção que é muito cara. Né? Pode ser um teste diagnóstico, por exemplo, que está disponível em hospitais de excelência no Brasil, nos 6 hospitais de excelência do Brasil, mas que não está disponível numa região mais periférica, dentro das cidades, ou então que não está disponível no norte do país, por exemplo. Então, se a melhor evidência que está disponível é algo a qual eu não tenho acesso, eu preciso encontrar uma outra informação que ainda assim seja qualificada. Então, que ainda assim seja considerada a evidência, que é de qualidade, mas ela está ali classificada como um nível de evidência que não é aquele primeiro nível de evidência. Então, eu começo a fazer essas categorizações das evidências aqui também, tá? Então, eu começo a olhar para o que está publicado, para o que tem um resultado qualificado e importante, para aquilo que mostra efetividade, mas que ainda assim não é o primeiro nível de evidência. Então, nessa necessidade de uma classificação, eu tenho a hierarquia das evidências. Essa pirâmide clássica da hierarquia das evidências, tá? É a tradicional, em que eu tenho as revisões sistemáticas e as meta-análises no topo da pirâmide. Em especial, revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos randomizados ou de estudos avaliados criticamente. Então, só para a gente conseguir localizar onde essas revisões sistemáticas estão colocadas aqui. Tá? Quando a gente olha para esse contexto da prática baseada em evidências. O meu restante da pirâmide, as minhas outras fatias da pirâmide aqui, ele é configurado na base com, por exemplo, opinião de especialistas, estudos de caso, avaliação de histórias reais. Então, não quer dizer que a opinião do meu docente, do médico do hospital, né? Ou então daquele grupo de especialistas que se reuniu na Organização Mundial da Saúde para poder recomendar uma nova prática, que ela não seja relevante ou que ela não está baseada em evidências. Né? Mas essa opinião ela tem um nível de evidências maior, porque ela está aí sujeita a algumas subjetividades. Na sequência, eu tenho estudos observacionais, então caso controle, coorte, transversais, que também tem um nível de evidência menor em comparação com as revisões sistemáticas, e depois eu tenho os estudos experimentais. E aí os experimentais estão divididos entre ensaios clínicos randomizados com resultados definitivos e os ensaios clínicos randomizados sem resultados definitivos. Notem que quando eu olho para esses desenhos de estudos hierarquizados dessa maneira, eu sempre vou pensar que essa hierarquia só é possível porque eu estou considerando aqui, teoricamente, que todos esses estudos estão bem delineados, eles estão qualificados, tá? Eles são estudos que foram feitos de uma maneira rigorosa, foram bem realizados. Porque eu nunca vou considerar que um estudo observacional, um estudo coorte, por exemplo, bem delineado, ele tem uma evidência menor do que uma revisão sistemática ou uma meta-análise mal delineada, mal feita. Tá? Então, aqui a gente pensa nessa teoria em que todos foram muito bem feitos. E a partir dessa qualidade de todos os estudos, eu consigo olhar para essa hierarquia. Bom, essa pirâmide ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? Então, eu tenho várias formas aí para essa pirâmide. Uma delas é essa, que está dentro da referência do próprio JBI, em que eu começo a classificar esses níveis de evidências para além dessa estratificação ali dentro dos tipos de estudo, né? E começo a fazer estratificações maiores aqui. Então, o meu nível número 1 de evidências, ele segue com as revisões sistemáticas e meta-análises, por exemplo, mas aí eu começo a especificar para o tipo de desenho de estudo. Então, eu posso ter uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e posso ter uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados com outros tipos de estudo que tem um nível de evidência um pouco menor. Então, ela ainda é um nível de evidência número 1, mas é um número 1B. Né? Então, quando eu vou ler naquele estudo, quando eu vou ler lá na síntese da evidência, por exemplo, eu posso identificar a classificação por esse nível de evidência. E o mesmo vai seguindo ali para os outros níveis da minha pirâmide, né? Então, eu posso ter uma revisão sistemática, por exemplo, de estudos descritivos, em que ela tem um nível de evidência 4A.
Então, isso olhando lá para os estudos observacionais, tá? Então, essa é a forma de estratificação aqui em níveis de evidências e as possibilidades que a gente tem de fazer revisões sistemáticas com tipos de estudos distintos. Então, eu posso fazer revisões sistemáticas de vários tipos de estudo. Ensaios clínicos randomizados, estudos quase experimentais, estudos observacionais, coortes comparativas e assim por diante. Então, o que, que são aqui, o que, que é essa prática baseada em evidências e quais são essas etapas da prática baseada em evidências? Então, é importante que vocês saibam que a prática baseada em evidências, primeiro que em termos de etapas, ela se assemelha bastante ao que são as etapas da própria revisão sistemática de literatura. Então, essa busca de evidências dentro da literatura científica, né? Mas quando eu faço uma revisão sistemática, uma meta-análise, eu estou produzindo novas evidências. Então, primeiro, ela é um estudo comparativo. Eu estou comparando os estudos primários para poder identificar qual é a melhor evidência disponível. Aqui na minha trajetória, nas minhas etapas da minha prática baseada em evidências, eu estou encontrando essas melhores evidências, né, que já foram publicadas, mas as etapas são semelhantes. Também é importante colocar que a prática baseada em evidências, ela é uma ação. Então, ela não se limita ao contexto da academia, ela não se limita aí a um trabalho de TCC, de mestrado, de doutorado, né? Ela não é uma informação que é essencial aí para docentes, mas não para alunos. A prática baseada em evidências é algo que todo profissional de saúde deveria ser capaz de fazer dentro da sua área de atuação. Então, não importa se eu seguir uma trajetória que é acadêmica ou se eu seguir uma trajetória assistencial, eu preciso conseguir converter a minha necessidade de informação, ou seja, converter a minha dúvida clínica, a minha dúvida de gestão, em uma pergunta que possa ser respondida. E essa pergunta pode estar em inúmeros contextos, pode ser uma pergunta de intervenção, de custo-efetividade, de tratamento, de diagnóstico, experiência do paciente, preferência do profissional. Né? Então, eu tenho várias possibilidades aqui de contextualizar essa pergunta de pesquisa, mas eu preciso conseguir ter essa capacidade de transformar as minhas dúvidas em uma pergunta que possa ser incluída ou naquelas bases de dados como a Ovid, ou nas ferramentas de síntese de evidência como o UpToDate. Então, independente de onde eu busco essa informação, uma pergunta de pesquisa bem estruturada, ela tem que ser realizada, né? Seja mentalmente ou quando a gente faz o trabalho científico aí de realmente colocar ela no documento, certo? Minha segunda etapa é rastrear as melhores evidências disponíveis. Então, essa é a capacidade de ir para essas ferramentas, para essas plataformas, para buscar essas informações. Então, estruturar uma pergunta que possa ser respondida é essa capacidade também de organizar uma estratégia de pesquisa que encontre os artigos que você está buscando. Então, não que te deixe nadando ali no mar de informação, né, sem conseguir encontrar o que você quer. E as 3 últimas etapas estão relacionadas à avaliação crítica, que também é uma capacidade de ler esses artigos científicos já fazendo uma avaliação, né? Então, isso pode partir de instrumentos ou pode partir de habilidades também, essa avaliação crítica, implementação dos resultados e avaliação do desempenho. Essas 3 primeiras etapas, elas estão lá incluídas dentro das etapas da minha própria revisão sistemática ou meta-análise e outros tipos de síntese de conhecimento também. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é que existem diferentes formas de evidências aí, diferentes objetivos. E é sempre importante que o nosso objetivo de trabalho, ele parta da nossa pergunta de pesquisa. Né? E o nosso método também, qual o método de síntese de conhecimento, qual o método de revisão de literatura que a gente vai escolher, ele também parte da nossa pergunta de pesquisa e não o contrário. Tá? Então, primeiro eu elaboro a minha pergunta de pesquisa, eu determino qual é a minha dúvida, né, que questão eu quero, e a partir disso eu identifico qual método de síntese de conhecimento vai responder a essa pergunta de pesquisa. Então, tem 2 revisões aqui, uma de 2009 e outra de 2016, que identificam aí tipos diferentes de revisões, tipos diferentes de métodos de conhecimento. Então, a primeira de 2009 identificou 14 tipos, e a de 2016 identificou 25 tipos diferentes de método de conhecimento. E aí entendam que cada um desses tipos de síntese de conhecimento, ele vai responder a um objetivo diferente. Né? Então, por isso eu tenho lá
vários tipos de estudo. Tem a revisão integrativa, a revisão de escopo, a revisão sistemática, a meta-análise. Nem todos esses tipos de revisão, eles geram uma nova evidência científica. Talvez eles só localizem ali realmente as informações que a gente precisa encontrar. Tá? No caso da revisão sistemática e da meta-análise, elas sim podem gerar novas evidências científicas. Então, vamos lá. Um ponto importante sempre, quando eu olho para essas sínteses de conhecimento, é identificar para quem essa informação é produzida. Então, eu preciso pensar quem vai usar essa informação, quem vai consumir essa informação posteriormente. Então, essa pesquisa que você está fazendo, ela está sendo produzida para ser aplicada posteriormente nos pacientes, então essa informação vai ser utilizada por profissionais de saúde, ela vai implicar numa política pública de saúde, atualização de uma política pública de saúde, né? Ela vai gerar um protocolo para dentro da sua instituição, para dentro de instituições hospitalares, né? Qual é o seu objetivo e quem usa essa informação posteriormente. Então, é sempre importante a gente pensar quem são os usuários do conhecimento aí, quando eu estou definindo também qual é o tipo de informação, de síntese de conhecimento que eu estou selecionando. E aí, para falar especificamente da revisão sistemática, eu vou começar aqui com um exemplo relacionado ao ensaio clínico randomizado, né? Então, eu mostrei para vocês lá a nossa pirâmide de evidência e vocês viram que as revisões sistemáticas estão lá no topo da nossa pirâmide. Então, vamos pensar assim, ensaios clínicos randomizados, eles geram evidência sobre benefícios e danos de uma determinada intervenção. Né? Então, eu tenho uma intervenção, eu tenho um grupo controle, ou eu tenho uma não intervenção, né? Eu posso estar num grupo controle aplicando uma segunda intervenção ou uma não intervenção, mas basicamente eu estou fazendo um estudo comparativo aqui, né? Um estudo experimental, um estudo comparativo. E aí esse estudo vai gerar para mim essas evidências de benefícios e danos. E aí eu tenho inúmeras pesquisas que estão respondendo a mesma pergunta de pesquisa, então elas estão olhando para a mesma intervenção, elas estão olhando para o mesmo comparador, mas elas estão apresentando resultados que são diferentes. Elas estão apresentando conclusões que são diferentes. Como eu, pesquisador, ou eu, profissional de saúde na prática clínica, vou tomar a minha decisão se eu tenho estudos na minha frente aqui que apresentam resultados diferentes. E podem ser com diferenças poucas, né, leves, mas ainda assim são diferentes, podem ser diferenças bruscas para uma mesma intervenção. Como que eu faço a minha tomada de decisão? Né? Eu vou fazer, porque esses autores aqui parecem mais importantes, olha, eles têm várias citações, a instituição da onde eles estão, isso me parece mais, né, mais sério do que os outros estudos. Ah, esse estudo parece melhor realizado, ele tem mais qualidade, eu fiz aqui uma avaliação crítica, ele me parece que foi melhor elaborado. Né? Como que eu vou definir aí a minha tomada de decisão a partir dessas diferenças? E é dentro dessa dúvida que se iniciam as revisões sistemáticas. Então, elas são um estudo comparativo, mas elas são um estudo comparativo de pesquisas que respondem à mesma pergunta. Então, eu vou estar sempre olhando para as mesmas intervenções, eu vou olhar, né, os mesmos comparadores, eu vou olhar para o mesmo grupo populacional, com características semelhantes, para o mesmo tipo de doença, porque eu estou comparando semelhantes. Eu não posso comparar coisas que são distintas. Né? Então, quando eu faço comparações, eu vou comparar ali semelhantes. Então, a gente sempre vai olhar para esses ensaios, né? Ou essas intervenções que são semelhantes aí. Então, a revisão sistemática ela é produtora de evidências, como eu comentei inicialmente. Ela pode ser a partir de algo que é extremamente importante, que é o rigor metodológico. E aí aqui eu tenho 4 grupos que trabalham com metodologias para revisões sistemáticas, e é legal que quando vocês forem optar por fazer uma revisão sistemática, vocês escolham uma metodologia para seguir. Então, nós temos a Cochrane como o principal grupo aí, produtor de revisões sistemáticas e meta-análises. Para quem não sabe, a própria logo da Cochrane é uma meta-análise bastante clássica aí, mas só para... Ela é ali um forest plot, né, um gráfico de meta-análise. Nós temos a Universidade McMaster também, que tem uma metodologia própria. A Universidade de Oxford tem um centro de medicina baseada em evidências. E o grupo JBI, como eu comentei com vocês, com esse olhar um pouco mais amplo aí, olhando para uma prática para além da medicina, tá? Então, eu vou fazer uma revisão sistemática, eu inicio selecionando um grupo
até porque isso vai determinar depois a minha publicação. E isso é muito interessante também para que a gente siga uma trajetória que vai evitar que a gente tenha desvios de percursos, que vai evitar que a gente tenha vieses aí, como a gente fala, na produção da nossa informação. Então, uma visão geral das revisões sistemáticas. Elas respondem a uma pergunta de pesquisa que é precisa sobre um tema que é bem definido. Então, entendo, se eu estou fazendo uma comparação, e se essa comparação é sobre elementos que são semelhantes, eu preciso definir o que é isso. E eu defino na minha pergunta de pesquisa e defino posteriormente nos meus critérios de inclusão e exclusão. Então, eu vou determinar as características desse grupo populacional, né, ou desse paciente especificamente. Eu vou determinar as características dessa doença que eu estou trabalhando, as características dessa intervenção, desse grupo controle, ou quais são os desfechos esperados. E isso eu coloco numa pergunta de pesquisa que é bem definida, que é precisa, tá? O meu objetivo é encontrar todos os dados relevantes a partir de estudos primários que respondem a essa pergunta de pesquisa. Então, eu não tenho revisões sistemáticas de outras revisões. Eu não tenho revisão sistemática de outras revisões sistemáticas, revisão sistemática de escopo, revisão sistemática de revisão integrativa. Eu sempre olho para os estudos primários. Tá? Então, ela é uma revisão de estudos primários. E esses estudos primários estão respondendo a mesma questão de pesquisa. Ela pode ser aplicada para a gente encontrar novas evidências, como eu comentei, tá? Ou para a gente confirmar práticas que são atuais. Então, eu tenho uma nova intervenção, eu tenho um novo tratamento, um novo diagnóstico, e eu preciso confirmar aí, se ele é efetivo ou não, se ele traz benefício, se ele causa algum dano. Eu preciso identificar algumas características aí. Estudos de variação terapêutica, identificar e investigar resultados conflitantes, como foi o meu exemplo ali com o ensaio clínico randomizado, e estudos de custo-benefício. Então, tem uma série de aplicabilidades aí para as revisões sistemáticas. Tenho revisões sistemáticas de estudos quantitativos, tenho revisões sistemáticas de estudos qualitativos. A própria Cochrane tem metodologias distintas para revisões sistemáticas de estudos quant e revisões sistemáticas de estudo quali. Mas quem se destaca bastante em revisões sistemáticas de estudo quali é o próprio JBI, tá? Tem uma série de metodologias aí para desenhos de estudos qualitativos. Ela vai ter métodos de estudo que são bastante explícitos e sistemáticos, e é isso que vai caracterizar esse rigor metodológico aí. E aí tem pontos bastante importantes da revisão sistemática. Um deles é que ela faz uso de softwares e programas para sua execução, né? Eu vou citar alguns deles ao longo da apresentação. Então, quem pode fazer uma revisão sistemática? Quem é essa equipe que faz a revisão sistemática? Eu já começo com uma informação bastante, eu sei que traz polêmica ou traz algum desconforto, que é uma revisão sistemática é um método muito rigoroso, que exige muito dos seus participantes. Então, ela não é um método para graduação, não é um método para ser realizado no TCC. Talvez não seja um método nem para o mestrado, porque o mestrado é um nível muito inicial ainda de aprendizado no contexto da pesquisa, e o tempo do mestrado é um tempo muito curto, né, para esse processo de aprendizado e de elaboração todo do nosso trabalho. Ela cabe mais num contexto de quem já é pesquisador, né, de quem já realiza pesquisas, ou até mesmo um doutorado, porque eu tenho o tempo para aprender e tenho o tempo para executar posteriormente, tá? Então, um grupo de pesquisa que está realizando uma revisão sistemática, um aluno de doutorado, então ela tem um outro contexto aí de execução, tá? Então, regras. Tanto a Cochrane quanto o JBI, eles exigem, no mínimo, 2 revisores para executar uma revisão sistemática. Ah, Ana, eu estou fazendo e o meu orientador é meu segundo revisor. Entendam que essas pessoas que vão ser revisoras, elas têm algumas etapas que são exigidas delas. Então, por exemplo, tem 2 etapas que os revisores fazem isoladamente. A primeira é a estratégia de busca. Então, tanto definir a estratégia de busca nas bases de dados, quanto executar a estratégia de busca dentro das bases de dados. A segunda é avaliar criticamente todos os artigos. Então, eu, Ana Carolina, estou avaliando criticamente os artigos que nós selecionamos, no software que nós selecionamos para fazer essa avaliação, enquanto a minha colega, que é a minha revisora, meu par, né, minha revisora, ela está fazendo a avaliação dela no software, no login dela, dos mesmos artigos, tá?
Então, esse trabalho, ele precisa ser executado. Ele não é um trabalho de orientação, ele não é um trabalho de quem tira dúvida, de quem está ali dizendo para você o que pode ser feito, o que não pode ser feito, de quem está opinando. Ele é um trabalho de quem faz, de quem executa. E aí existe uma terceira pessoa que pode ser incluída, que é um terceiro revisor. E esse terceiro revisor, ele está ali para mediar essas discordâncias. Então, eu incluí um artigo enquanto a minha colega excluiu aquele mesmo artigo. Eu tenho uma terceira pessoa para fazer a leitura, né, dessa publicação, dessa pesquisa, e tirar essa dúvida aí desse embate, dar uma resposta final. Então, não, realmente esse artigo foi excluído, porque ele tem vieses aqui na elaboração do artigo. Então, a gente define que o artigo foi excluído a partir disso. Tá? A revisão sistemática requer habilidades específicas. Então, eu posso ter essas duas pessoas e elas têm que ter algumas habilidades, como, por exemplo, uma delas pode ser especialista no tema de pesquisa, ela conhece muito o tema de pesquisa, enquanto a outra conhece muito de metodologia, né? Ou conhece muito de estatística, se for uma meta-análise, por exemplo. Ou se os estudos que eu estou incluindo são estudos quantitativos, é uma revisão sistemática de estudos quantitativos, e eu preciso que alguém entenda aí de estatística para poder interpretar esses dados. Ou uma bibliotecária especialista, né, em busca de dados na área da saúde. Isso é extremamente importante, gente. E aí eu vou selecionar. O ideal é que meu grupo seja composto por um grupo bastante grande, cada um com essas habilidades específicas. Mas se eu tiver ali aquele mínimo de 2 pessoas, que eu tenha essa variação nas habilidades dessas 2 pessoas que vão participar. Uma revisão sistemática requer também comprometimento. Então, a previsão ali do grupo da Cochrane, eu fiz o workshop recentemente, fiz essa pergunta, quanto tempo demora para fazer uma revisão sistemática, em média, e eles levam de 2 anos até 3 anos para concluir uma revisão sistemática, para publicar uma revisão sistemática. Então, ela requer um comprometimento. E aí, por isso que eu falo que, tanto em termos de habilidade, um aluno de TCC, de graduação, ainda não está preparado para realizar uma, como em termos, né, de habilidade, ele não tem a habilidade necessária para isso, como também ele não tem o tempo para executar esse trabalho, e a mesma coisa o aluno de mestrado, né? Outro ponto é que a revisão sistemática da Cochrane, por exemplo, exige uma atualização daquela informação a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos eu faço nova busca na literatura científica, identifico se tem novos artigos publicados, e aí, se houver, eu vou atualizar a minha revisão sistemática. Eu só me livro desse trabalho, né? Se eu quiser passar isso para frente, poxa, alguém me contactou, gostaria de atualizar a minha revisão sistemática, eu não quero mais trabalhar com isso, então eu posso passar a primeira autoria. Eu não sou mais o primeiro autor, eu posso passar isso para uma outra pessoa, tá? Então, esse é um ponto importante aqui também, relacionado a esse comprometimento. Então, notem que esse trabalho, ele vai exigir conhecimento, vai exigir habilidade, vai exigir tempo, gastos de energia e também um apoio financeiro bastante grande. Aí a gente vai ver para frente o acesso aí à base de dados e softwares também que são pagos nesse processo aqui. Então, as etapas da revisão sistemática: definição da pergunta de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, identificação e seleção dos estudos, avaliação crítica, extração dos dados, síntese dos dados, análise e apresentação dos resultados e interpretação dos resultados. Tá? A gente vai passar por cada uma delas agora. Então, primeiro, a elaboração do protocolo. Então, notem, para uma revisão sistemática, e esse é um ponto que vai garantir esse rigor metodológico também, eu começo a minha revisão sistemática elaborando um planejamento da minha revisão sistemática. Esse planejamento, tá, que é um projeto, que é um protocolo, tá, do que vai ser a minha revisão sistemática, ele é publicado dentro de algumas bases de dados. E isso tem um objetivo que eu já vou contar para vocês. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer de antemão não é um planejamento simples, não é um mero esboço ali no sentido de, é um rascunho do que a gente vai fazer. Não. Ele é um planejamento bastante detalhado do que vai ser realizado. Então, qual é a sua pergunta de pesquisa? Cada uma das etapas aqui, quais são os critérios de inclusão e exclusão que você vai colocar, como você vai realizar a sua estratégia de busca, quais bases de dados você vai incluir e como você vai fazer essa avaliação crítica, quais são os instrumentos que você vai incluir aqui para poder fazer a avaliação crítica dos estudos. Então, tudo está determinado previamente, tá?
Essas regras de como fazer, elas estão nos handbooks, nos manuais, nos guias, né? Então, o da Cochrane chama Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Então, ali eu tenho as regras e existe um software da Cochrane que ajuda também na elaboração do protocolo. Então, é como se fosse um gestor de projetos, né? Ele chama Heavman, que é o Review Manager. Para o JBI, eu tenho um manual, então JBI Manual for Evidence Synthesis, e eu tenho também um software que é comercializado pela Wolters Kluwer, essa empresa para a qual trabalho, que é o JBI Summary, tá? Então, ambos são pagos, por isso que eu comentei aí do apoio financeiro para a execução de uma revisão sistemática. Esse registro em protocolo, ele é um registro prospectivo, então eu protocolo esse registro, né, antes de executar efetivamente a minha revisão sistemática. E eu posso protocolar em bases da Cochrane, e eu preciso, há uma exigência de que eu protocole também no Prospero. Então, se eu estou fazendo uma revisão sistemática JBI, eu protocolo na base do JBI, que é o JBI Evidence Synthesis, da Wolters Kluwer, e no Prospero. Se eu estou fazendo uma revisão sistemática Cochrane, eu protocolo na Cochrane Database of Systematic Reviews e no Prospero. Tá? Então, o que é esse Prospero? Ele é um registro internacional prospectivo de revisões sistemáticas. Então, ele é extremamente importante, é um registro permanente e ele vai assegurar aí algumas questões relacionadas à sua revisão. Então, primeiro, que é uma base, né, é um registro que está relacionado a revisões sistemáticas na área da saúde, no contexto da área da saúde, ou assistência social, ou saúde pública, ou educação em saúde. Então, o contexto precisa ser o contexto da saúde. Ele só aceita revisões sistemáticas e meta-análises, não aceita revisão de escopo, revisão integrativa a gente não protocola, então ele não aceita também, mas eu também não tenho exigência de protocolar, tá? Ele é um registro permanente e ele tem 2 objetivos. Então, a minha revisão ela já vai ser feita com 2 pessoas, ela já é uma revisão por pares, né? Mas, para além disso, quando eu protocolo, eu tenho mais 2 pessoas lá dentro que vão avaliar o meu protocolo, para identificar que planejamento é esse que eu vou fazer, e quando eu protocolar a minha revisão sistemática, avaliar se o meu planejamento foi seguido ou não. Então, eu tenho mais uma etapa de rigor metodológico. E o Prospero também tem 2 objetivos. O primeiro é, eu não quero duplicidade. Então, sempre que a gente elabora a nossa pergunta de pesquisa, a gente vai falar isso lá na pesquisa, na pergunta, mas minha primeira etapa, o meu primeiro passo depois de elaborar a minha pergunta de pesquisa é ir para as bases de dados e identificar se já não tem um trabalho publicado com a mesma pergunta de pesquisa, ou que responda a sua pergunta de pesquisa. Tá? Então, eu olho no Prospero, eu olho na base da Cochrane, no JBI, no PubMed. Eu vou olhar primeiro se alguém já não fez esse trabalho. Ana, já está publicado no Prospero, já foi publicado, ou então existe uma em andamento. O que eu faço? A sugestão é, leia. Precisa de atualização? Deixa eu entrar em contato com os autores e ver se eu posso atualizar. Eu vi que existem novas publicações. Essa revisão sistemática precisa de atualização. Né? E aí eu faço aquela conversa sobre passar a autoria do trabalho lá. Não precisa de atualização? Leia. Existe alguma lacuna de conhecimento dentro desse tema que te interessa, com o qual você quer trabalhar, que você possa fazer? Existe uma outra população para você trabalhar, uma variação na intervenção? Então, você não vai fazer a mesma pergunta de pesquisa, né? Mas você pode trabalhar a partir daquela revisão que foi realizada anteriormente e ver se tem novas informações a serem produzidas, uma nova evidência a ser produzida. Tá? O segundo objetivo é reduzir o viés. Então, quando eu tenho esse planejamento, né, e esse planejamento também está passando por avaliação por pares, eu tenho uma possibilidade menor de que esses autores que estão realizando, eles sigam ali a trajetória que eles quiserem. Então, poxa, deu alguma coisa errada aqui, né? Vamos adaptar, a gente faz uma adaptação, assim, deixa assim mesmo, né? A gente muda aqui um pouquinho a pergunta de pesquisa, ou adapta um pouco o formulário. Então, para evitar essa flexibilidade, né, eu tenho aqui uma garantia de que tem pessoas olhando para aquele planejamento. Poxa, quer dizer que se eu tiver uma alteração, eu não posso, é assim tão rigoroso, tão rígido esse processo?
Se houver alguma necessidade de alteração na revisão sistemática, gente, vocês podem documentar dentro do trabalho de vocês. Então, isso precisa ser muito bem documentado, muito bem justificado. Uma alteração na pergunta de pesquisa, uma alteração no método, né, nos métodos de avaliação, precisa estar muito bem documentado e justificado dentro do trabalho de vocês, porque vai ter alguém olhando para o que você protocolou inicialmente. Vamos lá. Definição da pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa ela vai definir os métodos, a gente já conversou sobre isso, e ela vai definir também quais são os seus critérios de inclusão e exclusão. Então, é a partir de uma pergunta de pesquisa bem definida que eu vou começar a elencar os meus critérios de elegibilidade. Essa pergunta bem definida, ela pode seguir aqui acrônimos que facilitam a elaboração da pergunta, né? Então, a gente tem, por exemplo, o método PICO, que é utilizado em contexto clínico ou pergunta clínica. Então, o PICO, ele permite que eu faça aqui uma pergunta que tenha uma população ou um paciente, uma intervenção, um comparador e um desfecho, tá? E ele tem algumas variações também. Então, por exemplo, eu posso, ao invés da minha intervenção, ter uma exposição. Então, meu paciente foi exposto a um carcinógeno. É uma exposição. Ou então eu posso olhar por um tempo, né? Então, esses pacientes estão em tratamento, eles estão tomando a medicação há 6 meses. Então, essa é uma possibilidade também aqui nas variações do pico. Minha pergunta pico não precisa ter todos os componentes, tá? Não precisa ter P, I, C, O, toda vez que eu elaboro uma pergunta pico. Não, tá? Ela pode ter alguns dos componentes do pico. Mas esses componentes que eu incluí, eles precisam estar bem delimitados, tá? Eles precisam ser bastante específicos. Outro ponto importante, eu não vou entrar em cada um deles aqui pela questão do tempo, mas a pergunta de pesquisa ela precisa seguir também um critério da Cochrane, que é o critério Finer, né? Então, ela precisa ser viável, ela precisa ser interessante, precisa ser inovadora, ética e relevante. E aí eu convido vocês a lerem um pouquinho aí do que são cada um desses critérios, mas eu preciso checar cada um dos critérios da Finer para poder seguir o meu trabalho, né? Então, minha pesquisa tem que ser possível de ser respondida, viável, ela tem que ser interessante para o pesquisador ou grupo de pesquisadores, isso vai garantir aquele comprometimento que eu falei anteriormente. Ela precisa ser inovadora, ela não pode ser uma duplicidade, né? Ela não pode ser um retrabalho. Ela precisa ser ética, ou seja, quando eu falei inicialmente de que a gente precisa pensar quem vai consumir essa informação posteriormente, ou em quem essa informação impacta, essa síntese de conhecimento impacta, eu preciso identificar se ela não pode causar algum malefício para esse grupo populacional, né? Então, ou de profissionais, ou de paciente, ou de gestores. Então, ela precisa ser ética. E ela precisa ser relevante, porque como ela tem aí um gasto de tempo, de energia, e de recursos, inclusive recursos financeiros, seja de bolsa ou de investimentos aí que são feitos naquela pesquisa, né? Instituições de fomento, por exemplo, fazendo investimentos aí, ela precisa ser relevante para aquele P, para aquele grupo populacional ali que foi considerado, né? E aí, de novo, seja ele de profissionais, de pacientes e etc. Tá? Então, ela precisa poder ser utilizada posteriormente aí. Então, eu vou identificar se essa pergunta não foi respondida anteriormente nas bases que estão aqui colocadas. Então, uma delas é a OVD Medline, que está disponível no portal de periódicos da CAPES. E que vocês podem fazer o treinamento aí de OVD Medline. A OVD é uma plataforma de busca avançada, que traz resultados muito assertivos, tá? Muito efetivos. Então, a própria Cochrane, no handbook da Cochrane, ela faz a sugestão de busca em Medline na OVD. E aí, por isso, eu realmente convido vocês a conhecerem essa plataforma. E no Prospero também a gente olha lá se essa pergunta já não foi respondida. Depois eu vou definir os meus critérios de inclusão e exclusão a partir da minha pergunta, né? Então, eu vou olhar quais são os tipos de estudo, lembrando que são estudos primários, quais são os participantes do estudo, então como que eu caracterizo essa população, se essa doença, né, ela tem variações, como por exemplo a gravidade, então há diferentes gravidades da insuficiência cardíaca, por exemplo. Qual você está considerando na sua pergunta de pesquisa? Né? Se eu estou considerando a insuficiência cardíaca grave, eu vou excluir as demais, então eu excluo os demais estudos, tá?
tipos de intervenção e desfechos esperados. Então, eu faço aqui esse levantamento de quais são os meus critérios de inclusão e exclusão a partir da minha pergunta de pesquisa. Depois, eu tenho uma etapa que é extremamente importante e que normalmente é deixada de lado, que é a parte da identificação e seleção dos estudos. Então, aqui, eu vou elaborar a minha estratégia de pesquisa para cada uma das bases de dados que foram incluídas, e essa estratégia de pesquisa, ela precisa ser realizada por pares. Tá? Então, essa é uma etapa essencial, e como eu conversei inicialmente, essa é uma etapa que precisa ser uma habilidade que o pesquisador tem e que o profissional de saúde também tem. Então, eu sei que informação eu pesquiso em cada uma das bases de dados e eu sei como pesquisar. Essa etapa, ela pode seguir um checklist, que é o Prisma, que eu vou mostrar na sequência para vocês, que é basicamente um checklist que vai garantir aí também rigor metodológico, em que a gente vai olhar item a item desse checklist, para ver se a gente está seguindo essas etapas ou não. Então, eu vou selecionar a base de dados. Revisão sistemática não faz limite de bases de dados. Então, eu não tenho assim, 5 bases de dados são suficientes para o meu trabalho. Isso não existe em revisão sistemática e meta-análise. Você vai esgotar as bases de dados que são relacionadas ao seu tema de pesquisa. Então, bases de dados que você exclui são só aquelas que não têm nada a ver com o seu tema de pesquisa. Então, a minha revisão ela é quantitativa, essa base de dados ela é específica de ensaios clínicos randomizados, eu não vou incluí-la. Né? Então, eu tenho uma justificativa para isso. Mas todas aquelas que apresentam estudos qualitativos, né, ou que estão dentro do tema de interesse do seu trabalho, elas precisam ser incluídas. Então, eu não tenho esse limite. O que acontece? Vocês têm acesso ao portal de periódicos da CAPES. Enquanto instituição, vocês contratam também bases de dados. Se alguma base de dados que é necessária para revisão sistemática não tiver dentro desse N, portal de periódicos da CAPES mais Unifor, eu não sei como vocês vão fazer, mas vocês precisam acessá-la. Né? Isso não é uma justificativa. Dizer, não estava acessível dentro da instituição, não é uma justificativa para uma revisão sistemática. Tá? Vocês precisam dar um jeito de acessá-la, seja com colaboração com outro pesquisador, de outra universidade que acessa, enfim. Tem que dar um jeito aí de acessar a base, mas ela não pode ser excluída. Eu vou definir a minha estratégia de pesquisa para cada base de dados. E aí as bases têm aquelas gerais, que tem vários tipos de estudos, né? Então eu vou considerar aqui Medline, PubMed, Embase, Central, que é da Cochrane, e Lilacs. Lilacs eu vou incluir se o meu estudo for algo bastante específico da América Latina, porque é uma base voltada para a América Latina, né? Então, por exemplo, um tema relacionado a doenças tropicais. Tem as bases que são específicas, então eu tenho o PsycInfo para psicologia, psiquiatria, tenho o Sinal para enfermagem, tá? Tenho a Pedro. Então, esses, quando os temas em si são temas específicos. Também vou verificar, dependendo do meu estudo primário, do que eu estou buscando em termos de desenho de estudo, aqueles estudos que estão em andamento. Então, eu vou verificar, por exemplo, ensaios clínicos randomizados na Clinical Trials, na base da Organização Mundial da Saúde, no registro de clinical trials. Eu preciso olhar aqueles estudos que estão em andamento. Eu não excluo por status do estudo, tá? E eu vou olhar também a literatura cinzenta. Então, é uma busca muito abrangente em vários tipos de bases de dados aqui. E é importante entender que vocês precisam ter a habilidade de pesquisa em cada uma dessas bases de dados. O que quer dizer que se a gente incluir 15 bases de dados ao final, vocês vão precisar aprender a buscar nas 15 bases de dados. E elas têm descritores distintos ou não têm descritor, elas têm funcionalidades distintas, regras distintas, botões distintos. Então, você vai precisar aprender a utilizar cada uma delas. Por isso, aquela ideia do bibliotecário especialista, né? Aquela sugestão do bibliotecário especialista. Ele é essencial nesse processo. Né? Se a gente pensar que as duas pessoas vão ter que criar a estratégia, vão ter que buscar, né, essas duas pessoas precisam ter essa habilidade. É também importante entender aí, dentro dessa busca em base de dados, né, que, esqueci, perdi meu raciocínio aqui. Vou passar para a próxima questão, depois eu lembro, já que era tão importante assim para eu falar. Mas, enfim, importante ter o bibliotecário especialista ali para fazer a busca junto com vocês, tá?
Eu vou especificar as formas em que eu localizei os estudos, então, se foi eletronicamente, manualmente, se o estudo está em andamento, como eu dei o exemplo agora dos ensaios clínicos, se eu busquei na literatura cinzenta, tá? E essas buscas, elas são motivadas, são direcionadas aí pelos critérios de elegibilidade, aqueles critérios de inclusão e exclusão. Então, eu faço a minha estratégia de busca a partir desses critérios também. Muitos estudos exigem que vocês compartilhem a estratégia de busca no próprio trabalho, a estratégia de busca de cada uma das bases de dados, tá? Por isso é importante aprender aí a usar as bases de dados. Às vezes, o próprio artigo científico que é publicado, ele exige a publicação da estratégia. Dentro desse rigor metodológico, gente, é preciso compreender que esse trabalho ele precisa ser replicado, ou possível de ser replicado. Então, se eu quiser, eu aqui, meu grupo de pesquisa, a gente pegou essa revisão sistemática que está publicada, e a gente quer seguir exatamente os mesmos passos dos autores que publicaram, eu tenho que conseguir, tá? Por isso que ela é sistemática, tá bom? E aqui, então, quais são algumas regras relacionadas aos critérios de elegibilidade, né? Então, eu não restringo revisões sistemáticas e meta-análises por data de publicação. Então, essa história de nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, não existe, tá? Ah, mas aconteceu algo específico na década de 90 e eu quero, né, uma política pública de saúde foi publicada, eu quero partir daí. Não existe isso, tá? Não pode restringir por status da publicação. Então, está publicado, está pay-per-view, tá pay-per-view não, perdão, pré-print, né? Ou está em andamento. Não posso fazer isso, é viés de publicação. Não posso restringir por idioma, tá? É viés de idioma. Mas a gente não sabe ler russo, a gente não sabe ler chinês, como eu faço? Vocês vão procurar tradutores, tá? Vocês vão procurar pessoas que consigam fazer uma tradução que seja capaz de ser interpretada, que não tenha aí problemas culturais na tradução dessa informação. Então, eu vou ter dificuldade de fazer uma interpretação cultural, porque a tradução foi meio tosca aqui na hora de traduzir. Alguns grupos, como o grupo da Cochrane, por exemplo, né, a partir do momento que você protocola uma revisão sistemática Cochrane, você fica vinculado àquele grupo que trabalha aquela temática que você está trabalhando. E aí você pode buscar esse grupo e identificar se o grupo não tem tradutores daqueles idiomas específicos, pensando na Cochrane como uma colaboração mundial, né? Então, eles têm aí centros colaboradores ao redor do mundo, a mesma coisa para o JBI. Então, vocês podem identificar isso. Se não, eu tenho mais uma questão financeira, que eu vou ter que arcar com a tradução dos estudos. Mas eu não posso excluir estudos por questões de idioma. E também não posso restringir o formato. Então, ali em cima a gente já colocou, é o formato eletrônico, é o formato físico, enfim. Vou ter que incluir aqui todos. O prisma está aqui colocado, então ele é um conjunto de itens baseados em evidências que eu vou checar ali para a minha revisão. Então, ele inclui quais são as bases de dados, quais são as estratégias de pesquisa, como é realizada a revisão por pares, né? Como é feito o gerenciamento dos resultados. Então, foi utilizado um software para gerenciamento dos resultados, né? Como você fez essa gestão de todos esses artigos que são incluídos aí na sua pesquisa. Tudo isso precisa estar bem descrito dentro desse checklist. Isso gera depois um fluxograma, em que você, né, quem está lendo aquele trabalho, ele pode identificar todas essas etapas. Então, para quem já viu um fluxograma do Prisma, ele fala, a gente encontrou 3.000 artigos, dos 3.000, tantos foram excluídos por esses e esses critérios, tantos foram incluídos por tais critérios. Após a avaliação crítica, esses foram mantidos, esses foram excluídos, né? E assim por diante. Então, ele é bastante importante também para definir as etapas que foram seguidas e para manter aí esse rigor metodológico. Depois eu tenho a avaliação crítica, então ela é feita a partir de instrumentos, a avaliação crítica ela vai olhar aí para a qualidade e confiança dos estudos, né, desses estudos primários, e aí eu tenho instrumentos específicos para essa avaliação metodológica. Então, por exemplo, se a minha revisão sistemática é de ensaios clínicos randomizados, a Cochrane, e é uma revisão sistemática Cochrane, ela tem o ROB2 e o ROBINS-EYES para poder fazer essa avaliação de risco de viés, né? Então, o ROB2, ferramenta de risco de viés para ensaios randomizados de intervenções. E o ROBINS-EYE é uma ferramenta para estudos não randomizados de intervenções, tá?
Então, eu tenho algumas possibilidades de instrumentos. Lembrando que esses instrumentos têm que estar descritos lá no nosso protocolo inicialmente. Aqui os tipos de revisão, especificamente da Cochrane, então as quantitativas e as qualitativas, né? Então, eu posso fazer revisões sistemáticas qualitativas, como revisões de metodologias, revisões de evidências qualitativas, percepção, experiência, tá? Então, existe essa possibilidade também. E as demais etapas estão aqui descritas também, então eu vou também ter um método específico para a extração desses dados, vou ter que descrever bem como os dados foram extraídos. Geralmente eles são sintetizados em tabelas, em que a gente coloca ali quem são os autores, né, qual é a pesquisa, quais foram os achados. Então tem algumas categorizações da informação que a gente está extraindo de cada um desses artigos para poder fazer essa comparação entre essas informações. E depois a gente começa a sintetizar essas informações, analisar e apresentar esses resultados aí. E aí, para finalizar, que eu estou em cima da hora, eu trouxe aqui 2 exemplos de pergunta de pesquisa, não tem muito um porquê de ser essa pergunta específica, mas é só mesmo porque elas estão muito bem descritas, assim, né? Então, esse é um estudo de rastreamento de infecção por HIV em pacientes adolescentes e adultas que não estão grávidas e que são assintomáticas, tá? Então, a minha pergunta número 1 é: quais são os benefícios do rastreamento da infecção por HIV em adolescentes e adultos assintomáticas, não grávidas, na mortalidade, AIDS, infecção oportunista? Então, qualidade de vida, função e redução da transmissão do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a minha intervenção aqui é o rastreamento da infecção por HIV. A minha população é uma população de adolescentes e adultas, então mulheres, adolescentes e adultas, que não estão grávidas, que são assintomáticas. E o meu desfecho é todo esse aí que a gente está olhando. Então, a incidência dessa intervenção na mortalidade, na AIDS, na infecção oportunista, na qualidade de vida e todos os demais que estão colocados. Então, só para vocês entenderem essa necessidade de ser uma pergunta bem específica. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Ana, apareceram algumas perguntas aqui no chat. Eu vou elaborar aqui algumas. Uma delas foi a professora Raimunda Silva, que perguntou se na meta-análise pode ser utilizado o estudo quantitativo e qualitativo. Não, meta-análise é um método para estudos quantitativos. Meta-análise é uma análise estatística de dados numéricos. Certo. E a Carol Fernandes perguntou se a estratégia Spider é mais eficiente que a Pico para revisões sistemáticas qualitativas. Existem vários outros acrônimos, tá, gente? Que são utilizados. Então, por exemplo, revisão qualitativa, dependendo da revisão qualitativa, você pode usar o PCC, que é problema, contexto e conceito, pode usar o Spider. Então, vai depender muito do seu objetivo de pesquisa também. Mas é legal explorar os acrônimos para pesquisa qualitativa. Mas sim, no caso da qualitativa, ela vai ser mais eficiente do que eu utilizar o PICO, né? O PICO acaba sendo para pesquisa de intervenção, e como eu comentei, contexto clínico ou pergunta clínica também. Certo. Tem aqui uma pergunta do Isaac, na verdade tem algumas. Ele perguntou como os resultados de um ensaio clínico podem ser utilizados na prática e na aprovação de novos tratamentos. Como os resultados do ensaio clínico, de um ensaio clínico Isso. ou de uma revisão sistemática de ensaios clínicos? Acho que no caso dele, acho que ele queria falar sobre a revisão sistemática de ensaios clínicos. Então, como eu falei, é um estudo comparativo, né? O ensaio clínico ele pode estar tratando ali de uma intervenção, eu não sei que intervenção especificamente, pode ser um medicamento, pode ser um método diagnóstico, enfim. E ele vai ser um estudo comparativo. Então, geralmente eu comparo um grupo intervenção com um grupo controle, ou uma intervenção como uma não intervenção, como eu comentei anteriormente, né? Então, esse vai ser o nosso ensaio clínico randomizado. Ele é experimental no sentido de que eu estou intervindo nos dois grupos.
estudos, né? Eu não estou só olhando a população como aquilo está se desenvolvendo. Como que essa doença se desenvolve numa população ao longo dos anos? Não, eu estou intervindo. Então, ele é um estudo experimental. A partir dessa comparação, os meus resultados desse ensaio clínico vão me dizer se essa intervenção principal, se essa alteração que a gente está fazendo naquele grupo, se ela traz benefícios, se ela traz danos, ou se ela traz nenhum efeito, né? Que é aquela ideia de não teve nenhuma alteração na minha população. E aí, a partir disso, eu vou tomar a minha decisão. No caso da revisão sistemática de ensaios clínicos, ela vai comparar esses resultados. Então, olha, o primeiro estudo apresentou vários benefícios. O segundo estudo teve alguns benefícios, mas também não tantos. Já o terceiro estudo apresentou danos para o paciente. Então, peraí, né, são muito distintos. Eu comparo, e a partir dessa comparação, né, mesmo dos dados estatísticos que estão ali colocados, eu vou identificar qual é a melhor resposta. Então, numa revisão sistemática, numa meta-análise, por exemplo, que uma colega comentou anteriormente, eu vou fazer a comparação dos resultados numéricos de cada um desses estudos e identificar qual é a minha resposta final. Então, não, a minha resposta final realmente ela está mais voltada para benefício do que para dano. Então, a ideia de comparar é ter essa resposta final, né? No sentido de poder dizer, tipo, não, essa intervenção ela tem esse resultado, tá? Tá certo. Isso fica Ana, claro. só pontuar aqui uma coisa que eu achei muito importante na sua fala, porque a gente vê muitos pesquisadores, por exemplo, na questão do protocolo, há possibilidade de mudar o protocolo de pesquisa depois que você já está fazendo a revisão sistemática? Sim, não o protocolo que foi publicado, tá, gente? O protocolo que foi publicado, ele tá lá, ele é realmente. Você não mexe nele depois de publicar. O que você faz no decorrer da sua revisão sistemática é justificar essas alterações, né? Que foi o que eu falei durante a apresentação, né? Então, precisei fazer uma alteração, eu vou documentar, então isso vai estar lá descrito no seu trabalho, e isso vai estar justificado no seu trabalho, tá? O porquê que você precisou alterar. Para que a gente também não fique, né, não seja algo solto demais, assim, né, o trabalho. Ele realmente exige um rigor. Certo. E outra questão que também foi muito importante da sua fala é a questão de realmente conhecer as bases de dados e traçar as estratégias corretas para a pesquisa, né? É bem importante que as pessoas realmente conheçam as estratégias e conheçam também os descritores, que muitas vezes eles acabam utilizando um descritor específico para todas as bases, achando que vai obter o resultado, quando ele, em algumas bases, ele não vai obter o resultado que ele espera. Não, isso é muito importante, gente. Eu realmente, ó, foi uma coisa que eu aprendi. Eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi no mestrado, nem na pós, eu aprendi no trabalho, né? Então, trabalhando com essas bases de dados e lendo a respeito, enfim, e assistindo os tutoriais e lendo esses handbooks, esses manuais, foi onde eu fui aprender mesmo a importância que tem a gente aprender a buscar em cada uma das bases de dados, né, e o quão específicas elas são, assim. Então, realmente, eu tenho bases que têm descritor, como é o caso da Medline, que tem o MESH, Medical Subject Headings, eu tenho a BIREM do Brasil com o DEX, Descritores de Ciências da Saúde, e eu tenho bases que não têm nenhum descritor. Então, né, eu tenho formas diferentes de buscar em cada uma delas. Ok. Ana, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. A palestra foi muito esclarecedora, muito, muito boa, trouxe muita informação. Só avisar os participantes que nós colocamos aqui também o nosso link de frequência da biblioteca, porque nós iremos Legal. realizar um sorteio, tá, Ana? Muito obrigada. Muito obrigada Gente, eu mesmo. Foi agradeço. maravilhosa a palestra. Me perguntaram Leonir, sobre os treinamentos de Ovid. Vocês vão receber uma série de informações depois da sessão, tá, gente? Incluindo até mesmo a apresentação. Eu não me importo de compartilhar a apresentação, eu mando para vocês depois. E aí, nesses links, tem o link lá com treinamentos de Ovid e a biblioteca. Se quiser marcar um treinamento de Ovid, a gente marca aí um específico para Unifor. com certeza, temos interesse sim. Já vou deixar aqui na lista. Leonília, gostaria de falar?
Boa tarde a todos, né? Sou Leonília, também sou bibliotecária. Eu estava aqui em outro compromisso, entrei agora quase na metade, mas achei excelente a fala da Ana. E também, assim, que já com esse contato, com essa aproximação, de repente ela poder fazer alguma apresentação própria, né, para esse público que nos procura muito, né? Embora vá ficar gravada, né? Essa gravação, Rafaela, está sendo feita por quem? Por nós da biblioteca, Leonília. Do Google Meet mesmo, está conseguindo gravar Isso. agora? É porque é o da Unifor, Sim, isso, é? isso. Ah, tá certo. Então, eu acho assim, interessantíssimo, porque a gente vê a profundidade, né, e a segurança que a Ana fala. Então, acho que oportunamente falar com a Raimundinha também está aí, né? Então, acho que procurar o pessoal do mestrado e do doutorado, e dependendo da disponibilidade da Ana, se Claro, ela gente. possa fazer alguma coisa bem específica. A gente fica muito feliz de fazer esses eventos onde tem gente do. Onde a gente abre para todo mundo, ele foi um hábito que a gente adquiriu com a pandemia, né? Algumas coisas que a pandemia deixou para a gente não fazer eventos fechados, só localmente, e sim possibilitar que muita gente participe. E eu gostei muito. Muito obrigado, Ana. Boa Eu tarde que a agradeço, todos. gente. Estou aberta para parcerias, grupos de pesquisa, alunos de graduação, né? Fiquem bem à vontade aí para poder direcionar para os grupos específicos, tá bom? Obrigada, Rafaela, pela parceria aí. Obrigada, Leonília, perdão. Nós que agradecemos, Ana. Agora a gente vai, eu vou pedir, Alan, quantas respostas já temos no nosso formulário? 46. A gente vai fazer aqui um sorteio do nosso brinde. Hoje a gente tem, quem ainda não, eu vou dar mais 5 minutinhos para quem ainda não respondeu o formulário, tá? Responder o formulário. Se todo mundo, desses 5 minutinhos, quem ainda não tiver respondido, por favor, Eu vou lá, a gente poder Rafaela. fazer isso. Obrigada, viu? Tudo bem, Ana. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, pessoal, para que vocês possam ver o sorteador, tá certo? Opa, show. Pronto. Alan, aumentou o número de 46? Pois vamos do 1 ao 46, certo? E vou sortear. Número 17, Alan. Ariana? Ariana da Costa. Ariana, você é a Ariana, a nossa Ariana? Ariana? Ariana Amorim. Você que ganhou o sorteio. Tem interesse em passar para frente o brinde, Ariana? A Ariana é bibliotecária aqui da instituição, tá, gente? Ela vai passar para frente, já vamos sortear novamente. Sortear sem repetir o resultado. Número 10. Nádia Lívia. Está presente, Nádia? Nádia Câmara, você ganhou o sorteio. É, Nádia é daqui da Unifor, é a nossa aluna. Eu sou e não sou. Pronto, Nádia, o brinde vai ficar aqui na instituição. Você pode vir, a gente já está com os seus dados, a gente vai entrar em contato com você e você pode vir buscar aqui na biblioteca, tá certo? Tá certo.
Bom, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, tá? Espero encontrar vocês novamente nos outros dias da SIC. Quem ainda não se inscreveu nos outros dias, pode se inscrever, que as inscrições continuam abertas. E boa noite a todos.